Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu disponibilizar aqui os slides para a gente poder começar a gravar. Testes de hipótese e intervalo de confiança. Vai ser a matéria de hoje. Então, uma parte a gente vai fazer aqui os slides, explicando para vocês as coisas. Depois a gente pega e faz uma parte também no quadro, né? Quando tiver que fazer efetivamente as contas. E uma parte no Excel. Tem as 3 possibilidades hoje, então. Deixa eu compartilhar aqui. Muito bem, pessoal. Compartilhado. A gente vai começar a fazer a apresentação dos slides, então. A ideia é o seguinte. Vamos começar a fazer a leitura, né? Ele fala assim, os pesquisadores trabalham com amostra. Só um minuto. Isso. Os pesquisadores trabalham com amostra, mas suas conclusões devem ser generalizadas para populações, de onde as amostras foram retiradas, com base na aplicação de testes estatísticos. Dizemos, então, que foi feita uma inferência estatística. Os testes estatísticos testam hipóteses a respeito da população. Então, a ideia é o seguinte, suponha que você queira investigar a população do Brasil. Como é muita gente, você não consegue investigar toda a população do Brasil. Então, a ideia aqui é você pegar um pedaço dessa população, que é chamado de amostra, investigar essa amostra e, a partir daí, inferir, né, tirar conclusões em relação à população brasileira toda. Então, quando você faz inferência, é isso. Você pega um grupo menor, faz algumas contas com esse grupo menor e infere a respeito do grupo maior, no caso, a população. E você consegue dizer o quanto confiável é essa inferência que você fez. Esse o quanto confiável é dado pelos testes de hipótese, que é o que a gente vai ver hoje. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura aqui de maneira bem rápida. Estimativas por intervalo, nível de confiança e de significância. Uma estimativa por intervalo é um parâmetro populacional, uma estimativa de intervalo para um parâmetro populacional é um intervalo determinado por 2 números, obtidos a partir dos elementos amostrais, que espera que contenha o valor do parâmetro populacional, com um dado nível de confiança. Esse dado nível de confiança aqui, gente, vai ser uma coisa que eu vou repetir várias vezes, tá? O nível de confiança é dado, no caso, é representado por essa letrinha aqui, que é a letrinha gama, né? Que é um gama. Geralmente trabalhamos com nível de confiança entre 90% e 99%, né? Então, o nosso gama aqui vai variar sempre entre 90% e 99%. Valores menores que 90%, o nível de confiança, não são utilizados, pois possuem pouca precisão, ou seja, a confiabilidade é muito pequena. Valores acima de 99%, embora consista em uma confiança elevada, acarretam problemas de cálculo, ou obtemos intervalos muito grandes, que necessitamos de amostras muito grandes, o que pode viabilizar a pesquisa, a coleta de dados, elevando o custo. Muitas vezes, usa-se um nível de confiança igual a 95%. Então, pessoal, em geral, o que acontece é que esse gama nosso aqui, que é o nosso nível de confiança, ele vai ser, em geral, igual a 95%. Tá? É um padrão bem interessante trabalhar com esse valor aqui. E o que é o nível de significância? O nível de significância é esse alfa aqui. Ele é o complemento do gama, né? Ou seja, é o quanto falta para chegar no número 1. Então, por exemplo, se eu tiver o nível de confiança igual a 95%, que é isso aqui, né? Então, o meu nível de significância, que é o alfa, ele vai ser igual a 5%. Né? Então, na verdade, os dois somados sempre tem que dar 100%. Ou, se você trabalhar com números decimais, tem que dar igual a 1. Aqui tem, no caso, pessoal, o seguinte, a maneira de a gente calcular o intervalo de confiança. Isso aqui depois pode ser também feito utilizando o Excel. A gente vai aprender a fazer isso aqui manualmente, para depois fazer utilizando o Excel. Então, aqui você acaba tendo isso aqui, ó. Isso aqui que diz que o intervalo de confiança, ele é a média aritmética, mais ou menos o Z. Esse Z aqui é aquele Z que a gente encontra na tabela da distribuição normal, que a gente viu na semana passada. Esse camarada aqui, que no caso é o sigma, né? Ele é o coeficiente, ele é o desvio padrão amostral, aliás, desvio padrão populacional, e o N total de elementos. Aqui é a descrição. Isso é intervalo de confiança. O X, o traço em cima aqui, é a média da amostra, tá?
da amostra que nós temos. Esse ZC aqui é o Z crítico calculado a partir da tabela de distribuição normal. O sigma é o desvio padrão populacional, então só para diferenciar aqui, ó. Aqui refere-se à população e aqui refere-se à amostra. Então, essa média aqui é a média da amostra. Esse sigma aqui, que é o desvio padrão, ele é o desvio padrão populacional. O N é a amostra, é o tamanho da amostra, e o Mi aqui é a média populacional. A ideia é o seguinte, pessoal, que tendo a média da amostra e o desvio padrão populacional, a gente consegue inferir em qual intervalo que a média populacional vai estar. E aqui tem a relação, ó. Né? Então, observem só, para você calcular o intervalo de confiança, é só pegar e lançar a mão dessa fórmula aqui. E aqui é interessante que isso aqui, na verdade, é a distribuição normal, reduzida que eu passei para vocês. Aqui você pode perceber que se você pegar essa parte aqui que está rachurada, somar as duas vai te dar um nível de confiança. Então, o nível de confiança é essa área que é rachurada, e o nível de significância, no caso, são esses dois valores em branco aqui. Se você pegar e somar, também dá 1, então. Obrigado. Beleza, pessoal? Tranquilo? É que nós temos um primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo aí, inicialmente, eu vou fazer ele utilizando o quadro mesmo, para explicar como é que a gente faz aqui. Então, inicialmente, a gente vai fazer utilizando o quadro, tá bom? Para poder ficar bem claro aqui. Deixa eu ler para vocês, vou colocar os valores no quadro e depois eu abro a câmera do quadro para mostrar como é que a gente faz. Ele fala o seguinte, ó, a duração da vida de uma peça de equipamento é tal que sigma é igual a 5 horas. Vamos lembrar que esse sigma aí, quem que é? É o desvio padrão populacional. Deixa eu escrever aqui. Só um minuto, pessoal, exemplo 1. O sigma, no caso, é 5 horas. Sigma é 5. Outra coisa que ele fala para a gente é o seguinte, ó. Foram amostradas aleatoriamente 100 peças. Então, esses 100 peças aí significa o valor do R, o total da nossa amostra. 100 peças. Certo? Obtendo-se média de 500 horas. Quer dizer que o funcionamento de cada peça é de aproximadamente 500 horas. Então, esse 500 aí, pessoal, é a média dessa amostra que nós tomamos aí. Então, no caso, é o X tracinho. 500 horas. Ele fala assim, desejamos construir um intervalo de confiança para a verdadeira duração média da peça, com um nível de 95% de confiança. Então, o nosso gama, né, que é o nível de confiança, ele é igual a 95%. E lembrando que aqui na página, no slide anterior, esse aqui, eu tenho aqui a fórmula para calcular o intervalo de confiança. O intervalo de confiança, ele é X, né, que no caso é a média amostral, mais ou menos. Esse ZC, no caso, é o Z crítico que a gente consegue calcular a partir daquela tabela da distribuição normal, vezes o sigma sobre raiz quadrada de N. Isso. Eu vou abrir para vocês agora a câmera para focalizar o quadro. Vamos lá. Só um minuto, pessoal. Aqui. Vamos lá ver se vai funcionar. Está funcionando já. Só ajeitar a câmera aqui, ó. Beleza, então, vocês têm essa câmera aí que está focalizando o quadro agora. Aí eu vou mostrar como é que a gente faz essa continha aí para calcular o intervalo de confiança. Bom, vamos lá. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Primeiramente, eu tenho que calcular quem é esse Z crítico aí. Né? Como é que a gente faz para calcular esse Z crítico aí? Qual que é a ideia? A distribuição aqui é uma distribuição normal. Ele vai ter essa forma aqui de cima. Essa forma aqui de cima. Quando você fala que o nosso sigma aqui, que é o nível de confiança, né? 95%, significa então que essa região aqui, que eu vou destacar aqui de pincel vermelho, ela tem então 95% de toda essa área aí. Eu quero que a minha probabilidade esteja aqui dentro. Então, se você analisar tudo isso aqui vai 95%, tudo.
Então, só essa parte aqui, no caso, à direita, deixa eu apagar essa parte aqui, 1 para 95%. Se eu pegar só essa parte aqui à direita, agora essa parte jurada, vai equivaler, no caso, se pega 95 e divide por 2, dá 47,5%. Ou, se você preferir, 0,475. Isso aqui vai ser a probabilidade. Por que eu converti isso aqui para número decimal? Porque agora eu vou na tabela da distribuição normal e vou mudar esse número aqui para conseguir achar quem é o nosso Z que está ali. Então, percebam só, gente, esse 95 seria toda essa parte aqui, à esquerda e à direita. Se você pegar a parte no meio, vai dar 47,5. Transformado em número decimal, que é só pegar e dividir por 100, dá 0,475. Aí percebam só, vou buscar agora na tabela para mostrar onde é que está isso. Vou fazer aqui, que eu escrevo aqui no quadro. Quer ver? Aqui, ó. Na tabela, você pode perceber o seguinte, ó. Lembra que o número era 0,475, está até destacado aqui de vermelho. Então, você pode perceber que o 0,475 está onde? Ele vai estar, no caso, no 1,96. 1,96. Então, o nosso Z, ele vai ser 1,96, porque ele é o cruzamento entre essa linha aqui do 1,9 com a coluna aqui do 6. Então, o nosso Z, pela tabela aí, ele vai dar 1,96. Vou voltar aqui no quadro e mostrar como é que a gente finaliza, então, essa continha aqui. Bom, já anotei aqui, pessoal. Então, para finalizar essa continha, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que o intervalo de confiança, ele vai ser o X, quem é o X? É a média amostral, a amostra, 500. Mais ou menos, o meu Z crítico é 1,96 vezes o meu sigma, que é o desvio padrão populacional que foi dado, que é 5, está lá em cima, sobre a raiz quadrada do N, nosso N vale 100. Raiz quadrada exata por coincidência. Então vamos lá, fazendo essa continha aqui, quer ver? Eu vou ter o seguinte: vou ter 1,96 vezes 5 dividido por raiz de 100, que é 10. Dá 0,98. Então, gente, nosso intervalo aqui, né, significa o seguinte, que a nossa média, né, a média, portanto, escrever assim fica bem claro. Portanto, a média populacional, lembra, essa aqui foi a média amostral, a média populacional. Populacional mil tem 95% de probabilidade de estar no intervalo qual é o intervalo? Esse aqui. Se você pegar 500 menos 0,98, 500 menos 0,98 dá 4,9902. E se você pegar 500 mais esse valor aí, ele dá 500,98. Então, pessoal, a média aritmética populacional, né, vai estar entre esse valor aqui e esse aqui. Então, a partir da média aritmética amostral, que valia 500, eu consegui deduzir o valor da populacional. Certo? Então, eu consigo achar um intervalo onde tem 95% de chance, né, de probabilidade da média populacional estar. Deixa eu continuar com vocês aqui, pessoal, só um minuto. Vamos lá. O que acontece aqui, ó? Deixa eu agora pegar com vocês e mostrar qual que é o grande problema desse tipo de exercício aqui. O grande problema é o seguinte, não sei se vocês perceberam isso, mas esse 5 aqui,
é o desvio padrão populacional. E para você poder deduzir o padrão populacional, você tem que ter feito um estudo preliminar para poder deduzir o padrão populacional. Então, muitas vezes, vai faltar esse valor aqui. Quando faltar esse valor aqui, da população, você consegue utilizar o amostral, um outro processo que eu vou acrescentar aí na frente. Então, o grande gargalo desse tipo de teste aqui é ter esse valor aqui que muitas vezes a gente não tem. Vamos seguir aqui. Voltando aqui, então, pessoal, para os nossos slides, vou continuar a fazer a leiturinha aqui. Beleza. Aqui foi feita a continha, tá? A continha que eu fiz no quadro já está feita aqui no slide também, depois vai ser disponibilizado para vocês. E aqui temos, então, agora um segundo exemplo aqui. Vamos lá. O segundo exemplo, ele é assim, ó. Suponha que os comprimentos de jacarés, só um detalhe, esse exemplo aqui eu tirei de um livro de bioestatística, tá? Por isso que é um exemplo que tem a ver com biologia. Enfim, suponha que os comprimentos de jacarés adultos de uma certa raça sigam o modelo normal, com média μ desconhecida, e a variância populacional igual a 0,01 metros quadrados. Uma amostra de 10 animais foi sorteada e fornece uma média de 1,69 metros. Obtém uma estimativa para o parâmetro μ com confiança de 98%. Então, olha só, aqui, por sorte, nós já temos a variância. Lembra que a partir da variância que está aqui no cantinho, eu consigo deduzir quem é o desvio padrão a partir dela. O desvio padrão sempre é a raiz quadrada aqui da variância. Então, o que acontece? Tem uma população de jacarés, vários, e você quer saber, no caso, qual que é a média e tamanho desses jacarés. Você sabe que a média da sua amostra foi 1,69. E eu também consigo, aqui, a partir de dados anteriores, né, preliminares, eu sei que a variância é de 0,1. Ele pede para calcular a média amostral com um nível de confiança de 98%. Então, vamos lá, vou mostrar como é que a gente faz isso. Vou colocar aqui as informações no quadro, depois eu compartilho o quadro de novo e resolvo com vocês o problema. Só um minuto, pessoal. Colocando aqui no quadro, a gente vai ter então que a média foi 1,69 metros. A população encontrada aí, né, que foi considerada, foi de 10 animais, então N vale 10. A média dessa população foi de 1,69. O nível de confiança é de 98%. E ele fala que não fala por quem é o desvio padrão, mas ele fala a variância. Ele fala que a variância é de 0,01. Eu vou compartilhar de novo o quadro com vocês para a gente conseguir fazer então. Só um minuto. Muito bem, pessoal. Vocês estão vendo aí o quadro de novo. Vamos lá. Então, tá aqui. A gente vai fazer a mesma conta que a gente fez antes. Lembra o seguinte, esse 1,69 metros, que é a média dos 10 jacarés, tá, da nossa amostra, esse sigma ao quadrado aqui, pessoal, na verdade, isso aqui é a nossa variância. A variância é como se pegasse o desvio padrão e levasse ao quadrado. Então, se você tem a variância e você quer o desvio padrão, é só você pegar e calcular a raiz quadrada dela. E nesse caso aqui é 0,1. 0,1 metro. Aí você tem metros também.
Então, a partir daqui, igual eu falei para vocês, eu consigo achar qual que é o intervalo de confiança onde vai estar a nossa média populacional. Eu consigo achar em que intervalo que essa média populacional que vai estar. Novamente, eu reitero que o grande gargalo aqui é esses valores aqui, porque esses aqui se referem à população. Então, eu tenho que ter isso aqui de maneira preliminar. Então, não dá para deduzir só a partir da amostra, deduzir o padrão da população, obviamente. Bom, deixa eu fazer o seguinte, vamos fazer então o mesmo cálculo aqui. Vou só apagar aqui, que eu vou aproveitar todo esse texto que está aqui também, para a gente poder ganhar tempo. Então, observem só, como é que a gente faz isso? Se você quer uma confiança de 98%, vamos lembrar o seguinte, aqui nós temos a nossa distribuição normal, né? Esse Z aqui é o mesmo Z que está na tabela de distribuição normal. Se você quer 98%, então o que vai acontecer? Você vai ter 49% de um lado e 49% do outro lado. Então, essa região aqui minha, ela vai ser então de 49%, ou seja, esse valor aqui na tabela vai ser de 0,49. Então, eu tenho que achar na tabela essa probabilidade aqui para deduzir qual que é o Z que tem isso aqui, já que eu estabeleci que eu quero ler que significa de 98%. Então, sobra 49% para cada lado aqui. Então, tem que achar quem é o meu Z. Para achar esse Z, né, que vai estar aqui, eu procuro na tabela nossa aqui. Então, eu vou voltar para a tabela de distribuição normal para conseguir achar aquele Z aí. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu voltar aqui, peraí. E começar a ver os slides de novo, então vamos lá. Eu vou então voltar para a tabela aqui está a tabela. Lembra que o valor que tem que procurar agora é o 0,49. Onde é que está o 0,49? Não está nesse pedaço aqui da tabela, mas vai estar aqui, ó. Se você olhar, também está destacado aqui de vermelho, você não tem exatamente 0,49. Tem 0,4901, que é o valor que mais se aproxima. Então, se a gente olhar, ó, aqui na linha é o 23 e na coluna 3. Quer dizer, então, que o meu Z ele vai ser 2,33. O meu Z aqui, pela tabela, né? Pela tabela, o Z crítico aqui é 2,33. Porque eu estava procurando 0,49, está destacado aqui de vermelho. Então, vamos pegar e voltar novamente agora aqui para o quadro para a gente finalizar essa conta aqui, então. Isso aí, já estão vendo o quadro aqui de novo, pessoal. Voltando aqui, então, a gente vai ter o seguinte, quer ver? Primeiramente, eu sei que o Z vale 2,33, tá? Então, vou pegar e vou substituir aqui, ó. Qual vai ser o intervalo de confiança? A média dessa amostra, a média da amostra foi 1,69. Mais ou menos. O meu Z calculado foi 2,33. O meu sigma, que é o desvio padrão, ele é 0,1. O desvio padrão sempre é a raiz quadrada da variância. Lembra que é o desvio padrão populacional. Sobre a raiz de 10, porque o meu L está valendo 10, então os 10 jacarés que a gente pegou lá para medir, então, né? O exemplo pegou aí. Então, teremos aqui, ó, 2,33 vezes 0,1 dividido por raiz quadrada de 10. Vou escrever aqui no quadro. Ele dá 0,0, vou jogar para cima, 0,74. Jogando para cima aqui. Então, quer dizer o seguinte, ó, portanto, a média populacional MI tem 98%, foi o nível de confiança que eu utilizei, e probabilidade está no intervalo. Qual vai ser o intervalo aqui que pode ter 98% de chance de estar? Como eu peguei e aproximei isso para 0,74, eu vou ter 1,69 menos 0,074
4, vou colocar o valor aqui, vírgula aqui, somando também aqui, 1,764. Então, a média dos jacarés, a média populacional deles, tem 98% de chance de ser mais do que 1,61 m e menos do que 1,64 m. Quer dizer, o Mi, né, esse Mi, que esse valor que está aqui, é como se fosse interpretar o seguinte, na verdade, está valendo o seguinte, 1,616 é menor ou igual a Mi, é menor ou igual a 1,764. Quer dizer que a média nunca é menor que esse valor e nunca ultrapassa esse valor aqui. Tem 98% de chance da média configurar aqui dentro. É isso que está dizendo o programa nosso aí. É interessante isso, quer dizer, a partir de um grupo, né, que é a amostra, você infere coisas para a população toda. Beleza, então, pessoal, vamos seguir os nossos slides. Tá? Muito bem. Então, está aqui, né, a conta que nós fizemos, que é exatamente o que eu escrevi no quadro. Aqui está 1,62, que foi arredondado, 1,76 também, mas é equivalente ao que nós fizemos aqui no quadro. Tá? Aqui vem ao encontro daquilo que eu acabei de falar para vocês, pessoal, que é o seguinte, ó. Intervalo de confiança para a média populacional quando a variância é desconhecida. A ideia, igual eu falei para vocês, que a variância e o desvio padrão que estão relacionados, quando você trabalha com o teste Z, né, para calcular o Z crítico aí, você tem que ter, no caso, esses valores pré-definidos, de maneira preliminar. Se você não tiver a variância populacional ou o coeficiente ou o desvio padrão populacional, não serve de nada aquela fórmula anterior. Agora, esse outro teste aqui, ele é interessante porque ele trabalha com o desvio padrão amostral. Então, mesmo que você não tenha o populacional, o amostral, que é representado por esse Szinho aqui, resolve a vida da gente aqui. Então, não tem que ter aquele dado preliminar tal qual acontece no outro teste. Então, vamos lá. Intervalo de confiança para a média populacional quando a variância e, consequentemente, o desvio padrão são desconhecidos. Quando temos pequenas amostras e não conhecemos o valor do desvio padrão populacional, construímos intervalo de confiança para a média populacional utilizando a distribuição T, student, para encontrar os valores críticos T crítico com n-1 grau de liberdade. Percebam que a fórmula é exatamente correlata, né, àquela que a gente trabalhou. A única diferença aqui é que a gente acaba utilizando o T crítico. E o que eu vou explicar para vocês é como é que calcula esse T crítico aqui com n-1 grau de liberdade. Eu não vou detalhar o que é isso, só vou explicar diretamente como é que a gente calcula aqui. Esse S que é utilizado aqui em cima, ele deixa bem claro que é o desvio padrão amostral, que é muito mais fácil para calcular porque ele é dado em cima da amostra e não da população. Tá? Não tem que ser um valor preliminar, tal qual acontece no outro teste aqui. Pessoal, tem todo um texto aqui, tá? Que eu não vou detalhar muito, só vou detalhar o seguinte. É tudo muito próximo da distribuição normal. Você pode perceber aqui, ó, que o grau de liberdade, ele é quem? Ele é o n-1, ou seja, é o tamanho da amostra menos uma unidade. Tá? E a nossa tabela vai até... Ela é limitada, porque depois de um certo valor, a distribuição normal fica tão próxima da distribuição o T-student que você acaba já utilizando a própria tabela da distribuição normal mesmo, depois de um valor maior. Então, está aqui, ó. Por exemplo, se você tiver um grau de liberdade 2, a curva da distribuição T, ela passa aqui. Essa mais clarinha aqui é da distribuição normal. Se o grau for 5, percebam só que ela já passa aqui, ó. Se o grau fosse 6, quanto maior o grau, mais próximo da distribuição normal vai ser a distribuição T-student. Isso aqui é interessante, tá? Vamos lá. A tabela da distribuição T-student. Na tabela, além dos graus de liberdade, você deverá procurar a coluna correspondente a P, conforme ilustra a figura seguinte. Aqui é o seguinte, o P, na verdade, é o que está
dos lados aqui. Se você pegar, somar a parte à esquerda e a parte à direita aqui das caudas, você acaba tendo o valor de P. E a parte do meio é 1 menos P. Lembrando que toda essa região aqui abaixo, aqui, igual acontece na distribuição normal, tem área igual a 1. A soma das duas caudas da curva é igual ao valor de P. Ou seja, o nível de confiança sigma corresponde a 1 menos P. Tá? Então, aliás, gama, o nível de confiança gama corresponde a 1 menos P, onde P é chamado nível descritivo. Aqui está a tabela, pessoal, ela começa aqui e termina aqui. Você pode perceber que ela vai bem até no 30 e até no 40, né, ela vai seguir, depois pula para 45, 50, 55, a partir daqui você utiliza esses valores aqui e vai... Na verdade, depois de valores um pouquinho maiores, você acaba, em vez de utilizar a distribuição normal, por exemplo, até 30, que são quantidades pequenas, né, ele faz, na verdade, para a gente ter um número 40 aqui de maneira seguida. Você usa essa aqui. Depois, a partir de 40, a distribuição t-student fica tão próximo da distribuição normal que você pode usar diretamente a tabela da distribuição normal mesmo, que a gente já sabe trabalhar da parte anterior. Tá? Então, vamos lá. Aqui fala o seguinte, que o P, né, probabilidade do menos T crítico menor ou igual a T, menor ou igual ao T crítico é de 1 menos P, que é aquela parte do meio da tabela lá. Vamos pegar um exemplo que fica mais fácil para a gente entender do que a gente está falando aqui. Esse exemplo aqui, gente, ele realmente é muito simples, tá? Ele é o seguinte, ó, a amostra que está aí foi extraída de uma população normal. Construa um intervalo de confiança para a média a um nível de 95%. Então, eu queria que vocês percebessem que aqui foi dada uma amostra, mas não fala para a gente quem que é, por exemplo, o coeficiente, o desvio padrão populacional, só dá a amostra. Então, se ele só dá a amostra para a gente, não fala para a gente quem que é o desvio padrão populacional, é porque eu vou ter que utilizar o teste T, né? O t-student. Por quê? Porque eu não tenho o desvio padrão populacional, vou ter que utilizar o desvio padrão amostral, que é dado em cima dessa amostra aí. Então, para calcular esse desvio padrão amostral, eu vou utilizar o Excel. De maneira bem simples aqui, vou explicar para vocês como é que faz para você calcular a média e calcular o desvio padrão aqui utilizando o Excel. Então, só lembrando, eu vou só colocar os valores aqui na planilha do Excel para poder compartilhar com vocês. Me dá só um minuto. É o 9, o 8, o 12, o 7, o 9 de novo, o 6, né? O 11, o 6 de novo, o 10 e o 9. Temos aí 10 valores. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a planilha do Excel, que eu coloquei aqui. É o que vocês estão vendo agora, vou até aumentar um pouco mais. Beleza. Então, pessoal, do que eu vou precisar? Eu vou precisar da média, né? Eu preferi colocar aqui que ele faz direto para a gente, né? Só usar o comando média aqui. Está calculada a média 8,7. Eu vou precisar também do desvio padrão amostral, já que eu não tenho como calcular o populacional. Então, vai ser o desvio padrão amostral. E como é que eu faço para calcular o desvio padrão amostral? É só usar o comando também. Qual que é o comando? Desvio padrão amostral. Clica aqui e seleciona até embaixo e dá Enter. Então, o desvio padrão amostral é de aproximadamente, vou trabalhar com 2,002 e a média 8,7. Vou colocar aqui no quadro os valores para a gente então poder deliberar e mostrar como é que faz as continhas então. Só colocar os valores aqui no quadro e a gente voltar a compartilhar a câmera para mostrar então como é que a gente faz essa continha aqui. Só um minuto. Só mais um minutinho, pessoal. Média
amostral 8,7 e o desvio padrão amostral 2,007. Aliás, 2,002. 002. E o nosso é 10. Beleza, então, deixa eu compartilhar no quadro com vocês. Beleza, já estão vendo o quadro aí de novo. Embaçou, voltou ao normal, ok. Então vamos lá, gente. Só lembrando aqui que ele pede para calcular a um nível, né, de 95%. O nível de confiança aqui, de acordo com esse exercício aqui, é 95%. Vou colocar 95% aqui. Ele quer, no caso, a média populacional, que é o intervalo, né, onde a média populacional vai estar. Muito bem, vamos lá. Então, a fórmula, gente, é muito parecida com a fórmula que eu acabei de trabalhar com vocês. É o intervalo de confiança. Ele vai ser igual à média amostral, mais ou menos. O T crítico, eu vou mostrar como é que calcula, que a tabela é outra, vezes o desvio padrão amostral sobre raiz quadrada de n, que nós temos intervalo de confiança. Então vamos lá, o primeiro passo é de calcular quem que é esse camarada aqui que eu não tenho. Eu preciso calcular ele. Ele vai ser dado em função desse valor aqui de 95%. Olha só, se aqui é 95%, pessoal, se o nível de confiança é 95%, quer dizer que o nível de significância, que a gente chama de alfa, né? Esse camarada aqui é um nível de significância. Ele vai ser, no caso, 5%. 5%, tá? Então, aqui é o nível de confiança. E aqui o nível de significância. Agora, então, vou compartilhar com vocês a tabela de distribuição P. Beleza, então. Só um detalhe, pessoal. Como o nosso N vale 10, que vai ser o último aí, lembra que o grau de liberdade, que vai na tabela consta isso, sempre é N menos 1. Então, nesse caso, fica 10 menos 1, que dá 9. Esse aqui vai ser o nosso grau de liberdade. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para compartilhar com vocês. Pronto, vocês estão vendo a tabela aí, pessoal. Está um pouco pequena, tá? Mas eu não consigo ampliar isso aqui, não. Até tento aqui, mas não vai. Ó, passou aqui. Ele não amplia. Se amplia, eu não sei fazer isso, pelo menos. Maior, mas ainda assim não fez nada. Só um minuto, que deu tudo errado já. Agora sim, gente, então olha só. Se você analisar, como o meu grau de liberdade é 9, nessa coluna aqui você vai procurar o grau de liberdade. Então, o grau de liberdade aqui vai ser 9, porque eu tinha um total de 10 elementos, né? De 10 números, então o grau de liberdade sempre é n menos 1. Só um minutinho aqui. Só um minuto, que eu não quero tela cheia mais. Tá, fica assim, tá. Então, olha só. Aqui você pode perceber que o grau de liberdade é 9, que é 10 menos 1. E agora, o outro valor que eu preciso é o nível de significância. Aqui em cima, pessoal, que é o valor de P, é o valor de P que eu tenho. Tem que lembrar o seguinte, o nosso P
nosso P, ele sempre foi dado aqui, que vai ser 1 menos o nosso nível de confiança. Ou seja, ele acaba sendo dado como sendo o nível de significância aqui. Tá? Então, nosso P, ele é 1 menos o nível de confiança. Tá? O nível de confiança, ele é 95%. Então, nosso P vai ser 1 menos 95, que foi o nível de confiança que foi estabelecido para a gente lá. Logo, o nosso P vai ser igual a 5%. Então, na linha aqui, né? Na horizontal aqui, eu tenho o valor do P, que está aqui, e aqui eu tenho o grau de confiança. Então, vai ser a junção entre essa linha aqui e essa coluna aqui. Ou seja, vai estar aqui, esse número que eu estou querendo aqui. Ó. Esse aqui vai ser o valor que eu estou querendo, que vai ser o nosso P. O nosso P, então, ele vai ser 2,262. 2,262. É esse valor que eu vou trabalhar aqui. Tá? Porque o grau de liberdade é 9, e o 1 menos P, que no caso é o menos nível de significância, ele vai a 2,262. Voltando aqui, compartilhando o... Só um minuto, que isso aqui está em tela cheia. Ah, está aqui. Ok. Voltando aqui e compartilhando aqui, pessoal, agora novamente com vocês, a câmera. Eu tenho isso aqui, que vocês estão vendo. Agora eu consigo de novo, então, pegar e fazer essa conta com vocês aqui. Ó. Teremos. O intervalo de confiança vai ser igual ao x, que no caso é a média, e o literal 8,7, mais ou menos. O P crítico, que é esse valor aqui. O nosso S, que é o desvio padrão amostral da nossa amostra. É 2,002 sobre a raiz quadrada de 10. Vou fazer essa conta aqui na calculadora, para a gente conseguir achar quem que é o intervalo de confiança, então. Vou fazer uma bobeira aqui, tá? Não, tá certo. Olha só, deu 1,432. Eu vou aproximar, pessoal, para 1,43. Então, o intervalo de confiança, onde a nossa média vai estar, nossa média populacional, com uma confiança de 95%, vai ser o seguinte: vou pegar esse valor menos esse, que dá 7,97. Isso aqui vai ser menor ou igual à média populacional, que vai ser menor ou igual a 10,13. Então, dessa amostra aí, nós temos que a média populacional dessa população aí não vai ser menor que 7,27, que não vai ser maior que 10,13. E com qual confiança eu afirmo isso? Com a confiança de 95%. Que foi o nível de confiança que eu tinha aqui. Então, isso aqui é muito útil quando eu não tiver o desvio padrão populacional. É muito útil mesmo. Funciona de maneira mais geral, digamos assim, né? Beleza, então, pessoal, vamos continuar. Muito bem, vamos lá. Ok, vamos seguir então aqui, gente. Bom, continuando aqui então, pessoal, aqui é o restante da tabela. Aqui foi a conta que nós fizemos. Vamos fazer mais esse exemplo aqui, tá cedo ainda. Depois eu vou explicar como a gente consegue utilizar o Excel para fazer essas continhas também. É possível utilizar o Excel para fazer essa parte aqui também.
Muito bem. Aqui é o seguinte, ó, você seleciona 20 instituições que realizam financiamento para compra de casa própria e determina o atual índice de juros do financiamento em cada uma delas. A média da amostra dos juros é de 6,22%, com desvio padrão de 0,42%. Desvio padrão amostral, tá? Encontra um intervalo de confiança de 99% para a média populacional do índice de juros do financiamento. Assuma que os índices de juros são aproximadamente normalmente distribuídos, ou seja, segue a distribuição normal. A ideia aqui é o seguinte, pessoal, ele afirma para a gente que tem, no caso, a média da amostra e tem, no caso, o desvio padrão da amostra. Ele não fornece para a gente o desvio padrão populacional, somente da amostra. Então, quando você tem o desvio padrão só da amostra, a gente é obrigado a utilizar essa distribuição T-Student que eu acabei de passar para vocês aqui. Então, deixa eu colocar essas informações aqui no quadro, para a gente conseguir, então, resolver. Vamos lá, então. Então, o que acontece aqui, gente? Você pode perceber que são 20 instituições, tá? Então, o nosso N vale 20. O N vale 20. Outra coisa. Eu sei que a média dos juros é 6,22, né? A média amostral é de 6,22. Então, o X aqui nosso vai ser 6,22. Mas o que eu sei aqui? Eu sei que o desvio padrão amostral é de 0,42%. Então, o nosso S, que é o desvio padrão amostral, é 0,42%. Mas o que eu sei? Ele pergunta assim, depende para encontrar um intervalo de confiança, com um nível de confiança de 99%. Nível de confiança aqui, 99%. Beleza. Então, vamos lá. Vou voltar a compartilhar com vocês a câmera. A gente consegue fazer essa continha aqui, então. Beleza. Então, o que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Só explicando aqui. Esse S que está aqui é o desvio padrão amostral, média amostral, quantidade de instituições financeiras, nível de confiança. E eu quero calcular a média populacional, todas as instituições. Tem um grupo de instituição, a partir desse grupo eu quero calcular a média populacional. Essa é a ideia do exercício aqui. Então, como é que eu procedo aqui? Primeiramente, lembra que nessa técnica aqui, para você conseguir utilizar o T-Student, você tem que ter o valor de P. E o P é 1 menos valor 1 menos sigma, né? 1 menos gama. Logo fica 1 menos 99. Ou seja, vai ficar, no caso, 1%. Esse é o nosso P aqui. Outra coisa, o grau de liberdade, ele é N menos 1. O nosso N é 20. Então, fica 20 menos 1, que dá então 19. Esse aqui vai ser o grau de liberdade, então. Dito tudo isso, eu volto para a tabela para saber quem é o valor do T nosso aqui. Vamos lá, cadê a tabela aqui? Só que eu tenho que pegar uma outra tabela. Ah, essa aqui. Ó. Você pode perceber como o grau de liberdade é 19, ele está aqui embaixo, e no caso o meu P é de 1%, vai ser esse valor aqui, ó. Está aqui embaixo, na linha do 19, na coluna aqui do 1%, dá 2,861. Dá para ver? 2,861, né? Perfeito. Então, esse aí vai ser o valor do nosso T. Tá? Então, o nosso T, a partir da tabela, é 2,861.
Muito bem. Dito tudo isso, pessoal, vou voltar aqui para o quadro para a gente conseguir finalizar essa conta, então. Voltamos aqui para o quadro. Então, tá vendo. Já tem o valor do T, tem o valor do S, que foi dado, tem o valor da média aritmética mostral e tem o N. Então, eu consigo achar esse intervalo aí que está sendo pedido. Vamos lá. Então, vai dar o seguinte, ó. Vai ficar 6,22 mais ou menos 2,861. O nosso S aqui 0,42 sobre raiz quadrada do N, que foi também dado, que é 20, né? Que são 20 instituições financeiras. Agora, usando a calculadora, eu consigo achar aquele valor aí que eu preciso. 2,861 vezes 0,42 dividido por raiz quadrada de 20. Deu 2,68. Eu vou aproximar isso aqui para 2,10. Deu 0,26. Hoje eu vou aproximar para 0,27. Então, qual vai ser o nosso intervalo aqui, pessoal, para a gente poder, então, finalizar essa conta aqui? Então, a nossa média populacional, ela vai estar em qual intervalo? Bom, você pega 6,22 e subtrai 0,27, dá 5,95. E somando, né? Agora soma, dá 6,49. Então, tem 95%, 99% de chance de X, e 99% da nossa média populacional está aqui dentro. Quer dizer, todas as instituições financeiras, a média do juro vai ser, não vai ser menor que 5,95 e não vai ultrapassar 6,49%. Essa é a interpretação que é feita aqui nessa conta. Pessoal, vou passar para vocês agora como é que faria isso aqui utilizando o Excel. Dá para fazer algumas coisas interessantes pelo Excel também. Vou fazer esses 4 exemplos aqui, lançando mão do Excel, tá bom? Vou fazer aqui então. Muito bem. Aqui vocês estão vendo o meu PowerPoint de novo, então eu vou pegar os exemplos aqui e tentar fazer um compartilhamento aqui das duas telas ao mesmo tempo. O Excel e o PowerPoint. Pronto, pessoal, vocês estão vendo aí à direita o Excel e à esquerda o PowerPoint, né? Então, eu vou explicar como é que vocês fazem esses problemas aqui, utilizando aqui, efetivamente, o Excel, tá? Vamos lá, deixa eu aumentar isso aqui. Isso ficou bem grande, fica mais fácil para enxergar. Então, a ideia é o seguinte, olha, vamos lá. Vou pegando aqui, então, o primeiro exemplo que eu passei para vocês. A duração da vida de uma peça, de equipamento, é tal que o desvio padrão populacional é 5, né? Foram amostradas aleatoriamente 100 peças, obtendo-se média de 500 horas. Desejamos construir um intervalo de confiança para a verdadeira duração média de cada peça, com um nível de 95% de confiança. Então, olha como é que eu faço aqui. Existe, pessoal, um comando que você pode calcular isso aí. O comando é o seguinte, ó, vamos lá. O comando, no caso, é intervalo de confiança T, que a gente vai fazer depois, mas tem um intervalo de confiança normal, já que isso aqui, como eu conheço o desvio padrão populacional, vou utilizar o normal. O alfa aqui, no caso, ele é
o nível de significância. Então, por exemplo, se você quer um desvio padrão, se você quer um nível de confiança de 95%, o nível de significância ele vai ser 5%. Então, esse alfa aqui é o nível de significância. Então, vou colocar 0,05. Porque 0,05 mais 0,95 dá 1, que equivale a 100%. O desvio padrão aqui no caso são 5 horas. Botei os 5 aqui. O tamanho da amostra são 100 peças. Botei aqui. Quando der Enter, aparece esse número aqui. Só que se você observar, esse número aqui não é o mesmo número que aparece aqui embaixo. Né? Não é esse número que está aqui, o 49902 e o 500,98. Esse número que aparece aqui, gente, na verdade, é esse número que fica aqui. Então, esse número, arredondando, né, é esse número que aparece aqui. Então, se você quer o intervalo de confiança, a gente vai ser obrigado a pegar a média, somar, subtrair, depois somar com esse valor aí. Então, como é que eu faço isso? Quer ver, voltando para cá? Eu, primeiramente, vou colocar isso aqui. Vou configurar isso aqui de maneira que já arredonde diretamente. Arredonde, no caso, para 2 casas. Pronto. 0,98. Então, olha só, se eu quero intervalo de confiança, é só colocar a média. Qual que é a média aqui que foi dada? 500. Primeiramente, menos o intervalo de confiança. Aí deu o valor que nós tínhamos achado lá, tá vendo? 49902. E aqui eu vou pegar e vou somar. Então, o comando me dá esse valor aqui. É isso aqui, o 0,98. É isso que o comando me dá. Para conseguir o intervalo, eu sou obrigado a primeiramente subtrair e depois somar. E é direto. Perceberam que ele faz direto. É bem simples, né? Lembrando que, no caso, trabalha com o alfa. O alfa é o nível de significância, não o nível de confiança. O exemplo 2, quer ver? Suponha que os comprimentos de jacarés adultos de certa raça sigam um modelo normal com média μ desconhecida e variância populacional igual a 0,01. Uma amostra de 10 animais foi sorteada e forneceu média de 1,59 metros. Obtém uma estimativa para o parâmetro μ, né, média populacional, com confiança de 98%. Vamos fazer aqui. Exemplo 2. Então, primeiramente, intervalo de confiança normal. Beleza. Quem vai ser o nosso alfa? Se eu quero 98% de confiança, então o nível de significância, que é o alfa, é o que falta para chegar do 100%, que é 2%. 2% é 0,02. Esse é o nível de significância aí. Ponto e vírgula. Desvio padrão. Foi dado aqui. Não foi dado desvio padrão. Foi dado, no caso, a variância. O desvio padrão sempre é a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada de 0,01 é 0,1. 0,1 é a raiz quadrada de 0,01. E depois, o tamanho da amostra. O tamanho foram só 10 jacarés. Então, novamente, isto aqui, deixa eu ver se está feito aqui. Isto aqui, 0,7, é esse valor aqui. Esse valor que está aqui. Agora, para calcular o intervalo de confiança, o que eu faço, então? Eu venho aqui, né? Coloco a média, que é 1,69. Primeiramente, subtrai. Tá vendo? Eu dei 1,62, que é o valor que está aqui. E depois eu pego e somo. O intervalo de confiança aqui. Está feito, então. Então, percebam só que ficou entre 1,62 e 1,76, que é exatamente o que nós temos aqui, ó. Exatamente o que está aqui. Certinho? Agora, para fazer, no caso, utilizando aqui o teste, a distribuição T-Student, é só mudar o comando, é muito parecido. Vamos lá. Igual nós temos esse primeiro exemplo aqui. Em vez de fazer esse primeiro exemplo aqui, que é mais básico, vou fazer o segundo aqui, que ele é melhor. Aqui, vamos lá. O segundo é o seguinte, ó.
Vocês selecionam aleatoriamente 20 instituições que realizam financiamento para a compra da casa própria e determina o atual índice de juros do financiamento em cada uma delas. A média da amostra dos juros é de 6,22. Então, temos que a média da amostra 6,22 com desvio padrão amostral, né? Não é populacional, é amostral, por isso que eu vou usar o teste T-Student, de 0,42. Encontre o intervalo de confiança de 99% para a média populacional do índice de juros do financiamento. Assuma que os índices de juros são aproximadamente normalmente distribuídos. Normalmente se refere à distribuição normal. Então, aqui exemplo, exemplo 4. Eu vou usar aqui, então, o seguinte, vou usar o intervalo de confiança, só que confiança T agora. O alfa, como é 99% aqui, pessoal, vou colocar 0,01, que equivale a 1%. Ponto e vírgula. Desvio padrão, eu só tenho desvio padrão amostral aqui. 0,42. Tamanho da amostra, 20. Então, esse 0,27, esse 0,27 que está aqui. Se a gente quer, no caso, o intervalo de confiança, é aquilo que eu falei. Primeiramente, pega a média. Quem que é a média? 6,22 e subtrai. E depois pega a média e soma. Que é exatamente o que está aqui na sequência, né? Primeiro somou, depois subtraiu. Pessoal, é isso a aula de hoje. Depois eu vou disponibilizar essa aula para vocês também, o link dela. Vou disponibilizar também uma lista de exercícios e também os slides. Aí na próxima aula vai continuar falando sobre testes aqui de intervalo de confiança e teste de probabilidade e seguir, né? A gente tem mais 2 aulas ainda aí. Então, sexta-feira que vem tem a nossa penúltima aula e depois, consequentemente, a nossa última. Então, até sexta-feira que vem, pessoal.